Bem, nós vamos direto à sala de sessões da segunda turma, onde neste momento começa a audiência pública sobre biografias não autorizadas. Em algumas ocasiões, este Supremo Tribunal tem entendido que a sociedade precisa de ser ouvida para trazer mais dados que sejam considerados pelos juízes, a fim de que, então, a gente possa ter uma decisão, tendo ouvido não apenas o autor, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, mas, igualmente, todos da sociedade que se entenda que possa trazer realmente subsídios para que os juízes levem em consideração novos olhares sobre a matéria. Esta razão de uma audiência pública. E esta razão pela qual, mesmo tendo havido um pedido, como sempre há, de um número muito significativo de entidades e pessoas que gostariam de se apresentar para falar, só se admite aqueles que, em primeiro lugar, não tenham ações pendentes em juízo ou resolvidas, porque aí se trataria de caso particular. E o objetivo da audiência é ouvir as ideias sobre a matéria de uma forma muito mais genérica e não interesses específicos, que são legítimos, mas que têm as vias processuais próprias, adequadas, e que já foram ou estão sendo utilizados pelos interessados. Esta legitimidade no direito tem uma forma própria. Essa razão pela qual alguns que requereram até a condição de expositores não tiveram deferido seus pedidos, rigorosamente em razão desta condição. E, em segundo lugar, porque qualquer que seja a posição do expositor, haverá de ser considerada e respeitada pelo tribunal, porque não se cuida aqui, como eu disse, de defesa de interesses, a não ser o interesse público no Estado democrático de direito, que é de fazer valer a Constituição e que as leis sejam interpretadas e aplicadas de acordo com ela e tenham reconhecido a sua validade, portanto, a partir desta situação. E por isso é que eu agradeço tanto os expositores todos que aqui estão e que vão livremente exercer o seu direito de se manifestar e que muito ajudará o Supremo Tribunal Federal. Sou grata, portanto, a todos. Presente aqui a senhora ministra da Cultura, uma vez que o tema é diretamente afeto, o presidente do Conselho da Ordem dos Advogados está um pouco atrasado, mas estará presente em alguns minutos. E eu agradeço de uma forma muito especial a ministra Rosa Weber, que aqui está presente, e passo a palavra ao subprocurador-geral da República, Odim Brandão Ferreira, para se manifestar aí especificamente sobre o tema da ação direta de inconstitucionalidade. Com a palavra, o doutor Odim. Eminente presidente, senhoras ministras, senhoras e senhores. Bem, o Ministério Público gostaria aqui, nessa oportunidade, para não travar os debates, ser bastante breve e, em síntese, ratificar seu parecer oferecido. E gostaria apenas aqui, talvez menos em razão dos expositores ou em face dos expositores, reservar-se a uma questão técnica que talvez o parecer não tenha suficientemente sublinhado, mas acho importante dizer agora. Que muito se disse ao longo desse processo sobre, e aí me perdoarão os interventores, mas muito se diz nesse processo a respeito do conflito entre o direito de informação, o direito fundamental de informação e o direito fundamental de preservação da privacidade, mas, em um certo sentido, o modo pelo qual a ação direta foi proposta, esse modo ele induz a uma restrição do âmbito de discussão, no sentido de que, sobretudo, está em causa aqui saber da necessidade de uma licença prévia de familiares ou pessoas próximas ou sucessores para a publicação de determinada biografia. Nesse sentido, como disse, ratifico integralmente o parecer do Ministério Público que já foi oferecido. Gostaria apenas de sublinhar que, ao menos ao ver do Ministério Público, não está em causa aqui a decisão final sobre todos os aspectos gerados por esse conflito de direitos fundamentais, de sorte que, removido o obstáculo à publicação pela, digamos assim, autorização prévia dos familiares, não se está, com isso, resolvido o problema, todos os problemas da causa, notadamente as repercussões de uma invasão, que é o caso mais clássico, de invasão de privacidade ou informação incorreta por parte
digamos, da obra literária, científica, poética, etc., etc. Está em causa, portanto, simplesmente, a meu ver, ao ver do Ministério Público, a questão da licença prévia. Haverá, suponho, e acho que isso vai ter que ser decidido depois caso a caso, e ao que parece há um certo consenso entre todos os juízes de ponderação, que caso a caso depois se terão que decidir quais as consequências de fato decorrentes de eventual abuso do direito de informação ou de invasão da tutela ou da honra das pessoas. Então, com essas breves considerações, até para não entravar o debate, gostaria apenas de sublinhar que ao ver do Ministério Público, está em causa aqui apenas a censura prévia, e não todos os aspectos, notadamente as consequências jurídicas de eventual extrapolamento da liberdade de informação, em prol do qual o Ministério Público, nesse caso, tomou partido pelos fundamentos que já constam do parecer. Muito obrigado. Bom, a conclusão do parecer é pela procedência da ação nos termos em que postulado o primeiro pedido e não o alternativo. Pois não. Agradeço ao doutor Odin e, portanto, para dar início agora à escuta dos expositores, eu convido a primeira expositora, que é Ana Maria Machado, da Academia Brasileira de Letras. Gostaria de convidá-la para que falasse da tribuna e agradeço a presença de Vossa Excelência. Vou começar aqui com uns minutos. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Carmen... Rosa Weber, senhora ministra Marta Suplicy e demais autoridades. Senhoras e senhores, a Academia Brasileira de Letras, com sede no Rio de Janeiro, tem por fim a cultura da língua e da literatura nacional. Assim reza o artigo 1º dos Estatutos da ABL, de 28 de janeiro de 1899, em documento assinado pelo seu primeiro presidente, Machado de Assis, pelo secretário-geral Joaquim Nabuco e pelos demais membros da primeira diretoria, a saber, Rodrigo Otávio, Silva Ramos e Inglês de Souza. Baseada na obrigação que lhe é imposta por este estatuto e preocupada com o que se lhe afigura como uma ameaça à cultura e à literatura nacional, a Academia Brasileira de Letras, pela unânime decisão dos membros de seu plenário, decidiu respeitosamente se associar à Associação Nacional de Editores de Livros, ANEL, na proposta de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar a ser apreciado inaudita outra parte, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 20 e 21 da Lei Federal 10.046, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil. Por um lado, compreende-se que a louvável intenção do texto legislativo deva ter sido a proteção da honra, da boa fama e da respeitabilidade dos cidadãos, bem como a defesa de sua privacidade e intimidade. Por outro lado, porém, não podemos deixar de constatar que a amplitude semântica dos termos em que estão redigidos os referidos dispositivos legais acaba por ensejar interpretações que, tomadas em sua literalidade, não se coadunam com os preceitos constitucionais de garantia da liberdade de expressão e do direito à informação. Dessa forma, em nosso entender, dão margem a que prolifere uma forma de censura privada inaceitável, constituída pela proibição por via judicial de biografias não autorizadas. Mais que isso, pela repetição de decisões desse tipo, causando graves prejuízos econômicos aos agentes envolvidos na produção de livros, tal tipo de interpretação do texto legal ameaça a sociedade com consequências ainda mais graves, tipificadas pelo crescente movimento no sentido de que se exija a prévia autorização do biografado ou de seus familiares, em caso de pessoa falecida, para que possa se efetivar a publicação da obra. Tal exigência deriva de uma interpretação semântica de abrangência exorbitante, a nosso ver, e constitui violação do direito do cidadão à informação, artigo 5º,
parágrafo 14º da Constituição, além de atingir em cheio a liberdade de manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, garantidas pela Carta Magna em sua plenitude, sem restrições, censura ou necessidade de licença, numa democracia em que não há lugar para qualquer forma de índex de livros proibidos ou liberados apenas mediante o nihil obstat de algum censor. Constituição Federal, artigo 5º, parágrafos 4 e 9º. Permitam-nos algumas considerações de ordem literária e cultural. Biografias constituem um gênero literário e uma fonte histórica. Uma cultura não pode prescindir delas, nem aceitar que se transformem em meros sucedâneos de material de divulgação publicitária, por definição, gerados a partir de interesses particulares e mediante pagamento, em troca da difusão de uma marca ou produto, de modo a gerar lucro futuro. Muito pelo contrário. A continuidade da civilização se fez em cima da lenta acumulação de obras históricas e literárias que oferecem às futuras gerações uma variada galeria de modelos, exemplos e análises críticas de vidas pregressas, que podem ser admiradas ou execradas, mas devem ser conhecidas. Sua leitura nos permite conhecer uma sociedade e entender as circunstâncias que movem a ação humana através dos tempos. Conhecer as vidas dos antepassados, em todas as sociedades, constitui uma ferramenta fundamental para a construção do futuro e para a elaboração da identidade cultural. Herdamos dos clássicos universais textos biográficos que se tornaram imprescindíveis para que possamos conhecer e compreender a trajetória cultural da espécie. É impossível avaliar o tamanho das perdas causadas à cultura se não tivéssemos tido acesso, por exemplo, a uma obra como Vidas Paralelas, de Plutarco, para conhecermos gregos e romanos, ou A Vida de Artistas, de Giorgio Vasari, para apreciarmos as condições em que se gestou a contribuição do Renascimento italiano. Entre nós, biografias de Machado de Assis e do Visconde de Mauá, de Pedro II e Castro Alves, de Assis Chateaubriand e de Nelson Rodrigues, de Anísio Teixeira e Nabuco de Araújo, e tantas outras, enriquecem a cultura brasileira e contribuem para a formação de uma consciência de quem somos e de como nos construímos ao longo da história, com nossas características próprias, nossos defeitos e qualidades, nossas limitações e desafios, nossos erros a serem evitados, nossos acertos a serem desenvolvidos. Ainda que não sejam meras transcrições jornalísticas e não possam ser considerados documentos que atestem veracidade inequívoca de fatos narrados, e ainda que incorporem referências subjetivas, as biografias trazem versões que enriquecem uma cultura. Tal aspecto de múltipla abertura as caracteriza, está presente nelas, mesmo quando essas versões se apresentam de mistura com memórias de eventuais fontes, ou até mesmo com ocasionais distorções ficcionais, como parte do fenômeno social e estético que ocorre no imaginário contemporâneo e que Alfredo Bose chama de compresença, a fusão, esse desejo enorme de sair das gaiolas de uma prática compartimentada de cultura, fecho aspas, e que hoje em dia pode ser encontrado nas exposições de artes visuais, nas performances, na fotografia, nos filmes que associam documentário e ficção, nos happenings e nas manifestações representativas do nosso tempo em geral. Vivemos, segundo ele, uma época de busca, e cito novamente, de um novo corpus em que as fronteiras estejam derrubadas, onde o histórico entre para o literário e o literário entre para o histórico. Fecha aspas. Sempre no dizer de Bose, essa tendência, e novamente cito, a fazer tremer toda aquela concepção de arte pela qual nós monumentalizávamos os nossos autores, fim de citação, é uma marca de nosso tempo. E em seu livro A Literatura e a História, ao examinar esse processo, o crítico paulista nos dá exemplos que a atestam no caso de biografias de clássicos italianos, como Giuseppe Leopardi e outros. Paradoxalmente, a recusa à geografia
e a essa monumentalização, com frequência procuram servir mais a verdade que as mentiras. Esse é um traço que a caracteriza, a busca da verdade, com a consciência de contribuir para que ela seja atingida, ainda que com escrúpulos e cuidados para não se apresentar como única versão possível, mediante a eliminação prévia de qualquer possibilidade de contraditório. A leitura sutil e aguda de Alfredo Bose detecta essa tendência até mesmo em um caso extremo de autobiografia, o de Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere, quando o memorialista tem a intenção expressa e consciente de ser fidedigno e factual, exato e idôneo, como mero observador, mas justamente por criar para si próprio um paradigma de tal honestidade, é obrigado a reconhecer e reiterar a todo instante, de forma obsessiva, quase como um mantra, que, e agora cito Graciliano Ramos, outras pessoas provavelmente têm visões diferentes da minha. Fim de citação. Considerando esse quadro amplo, que situa a biografia como um gênero literário crucial na formação da identidade cultural de um povo, a Academia Brasileira de Letras só pode insistir em se manifestar a favor de que o direito à liberdade de expressão seja total e integralmente respeitado, como manda a Constituição. Condicionar a criação de todo um gênero literário à prévia manifestação individual de concordância de alguém significa aceitar que um arbítrio pessoal incida sobre a liberdade de manifestação. Pode ter um efeito devastador sobre o debate entre pontos de vista diferentes e sobre a boa prática da discussão intelectual democrática, que necessariamente deve admitir matizes de argumentação, contestação e contradições. Uma interpretação dessa ordem restringe a criação, compromete a nossa literatura e apresenta o risco de empobrecer a cultura brasileira, silenciando uma das partes significativas que a constituem e deixando-a à margem da circulação internacional de ideias. Outro grave risco representado pela aceitação dessa multiplicação de proibições prévias está na abertura de portas para a instalação da censura à imprensa, na medida em que a argumentação que serve a uma exigência de autorização prioritária para um tipo de texto deverá, logicamente, servir a outras e incidir sobre jornais, revistas, televisão e demais meios de comunicação de massa, visto que a redação dos referidos artigos, cuja constitucionalidade questionamos, em momento algum se refere especificamente a livros. Por todos esses motivos, a Academia Brasileira de Letras decidiu acompanhar, como amicus curiae, a ação direta de constitucionalidade apresentada a esse egrégio tribunal pela Associação Nacional de Editores de Livros. Muito obrigada. Agradeço muito a Ana Maria Machado, da Academia Brasileira de Letras, e concedo a palavra ao Dr. Roberto Dias, da Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democráticos. Eu queria registrar que toda esta sessão está sendo transmitida pela TV Justiça e a gravação será entregue a todos os ministros do Supremo, exatamente para que eles possam, tendo acesso a todos os dados, também se valerem de tudo que foi exposto aqui para a elaboração dos seus votos. Claro que todos não podem estar presentes por outros afazeres, mas, de toda sorte, queria fazer esse registro. Doutor Roberto Dias, Vossa Excelência também tem até 15 minutos para proferir a sua exposição. Está com a palavra. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssima ministra Marta Suplicy, doutor Odin, demais expositores, senhores e senhoras. Eu quero iniciar ressaltando e exaltando a relevância da convocação de audiências públicas, que tem sido uma prática mais comum pelo Supremo Tribunal Federal e uma prática que democratiza a justiça e dá maior legitimidade, ainda maior legitimidade às decisões do Supremo Tribunal Federal, nutrindo a nossa Suprema Corte dos argumentos dos mais diversos para questões tão relevantes como essa que estamos discutindo nessa manhã. Estou aqui como representante da Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democratas, uma associação que surgiu no ano 2000, fundada por ilustres constitucionalistas, como o professor José Afonso da Silva, professor Eros Grau, professor Dr. Carlos Aires Brito,
e hoje tem mais de 100 membros que participam dessa associação. Essa associação foi comandada pelo professor José Afonso da Silva, um dos expoentes do constitucionalismo brasileiro, e atualmente vem sendo conduzida pelo professor Marcelo Figueiredo, também de forma muito produtiva. E como representante, então, da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, minha análise vai ser uma análise sobre a constitucionalidade da questão central debatida nesta ação direta de inconstitucionalidade, que, muito bem imposta pelo Subprocurador-Geral da República, é a questão sobre a autorização ou não de se publicar uma biografia. E eu começo falando do impacto que o fim da ditadura teve na liberdade de expressão. Relacionar democracia e liberdade de expressão é, em certo sentido, um truísmo. Né? Mas não posso deixar de dizer que há como pressuposto da democracia a ideia do consenso e a ideia do dissenso. Bobbio já dizia que, na medida em que a regra de ouro da democracia é a regra da maioria, portanto, não se exige para a decisão numa democracia a unanimidade, há um pressuposto da existência da minoria. E se há um pressuposto da existência da minoria, é fundamental que haja o livre debate de ideias, o amplo acesso à informação para a formação do convencimento, para que se chegue, eventualmente, a um consenso. E, nesse sentido, a democracia, mais do que um regime do consenso, é o regime do dissenso. E nós sabemos que, durante o regime militar, a manifestação do pensamento era apenas permitida para consentir. Não se admitia o pluralismo. Divergir do governo poderia levar o rebelde, o insubmisso, às salas de tortura, a países estrangeiros sem passagem de volta ou até a morte. Tirar as máscaras do poder era mais do que um abuso. Era uma faceta importante de defesa da democracia. E a Constituição Brasileira de 1988 vem romper com esse ciclo odioso e consagra a liberdade de expressão, independentemente de censura ou licença. E o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir sobre essas questões, e eu lembro, por exemplo, o caso do recurso ordinário no habeas data 22, relatado pelo ministro Celso de Mello, em que, também com base no pensamento de Norberto Bobbio, diz que o nosso modelo político-jurídico atual rejeita o poder que oculta e que se oculta. Então, garantir, portanto, o acesso à informação e o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional é algo que está explicitamente previsto na Constituição. E, mais uma vez, menciono o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 130 de 2009, que entendeu que a lei de imprensa em bloco, produzida durante o regime militar, não foi recepcionada pela Constituição de 1988. A própria Constituição, segundo o Supremo Tribunal Federal naquela ocasião, ponderou o bloco de direitos ligado à liberdade de expressão e informação com os direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada e deu precedência ao bloco das liberdades. E, naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal mencionou: quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Só a posteriori é que se devem ser protegidos os direitos da personalidade. Portanto, com essas observações que faço nesses meus primeiros 5 minutos, quero dizer que não há censura do bem e não há censura do mal. Não há censura pública e não há censura privada. Não há censura de esquerda, não há censura de direita. Não há censura do executivo, do legislativo ou do judiciário. Há apenas uma censura, aquela proibida constitucionalmente. Agora, o Estado não deve simplesmente se abster de praticar censura. Ele deve também agir de modo a garantir a manifestação livre e plural das ideias, dos fatos e das opiniões. Deve atuar para que visões antagônicas participem da opinião pública. Portanto, a ideia de que simplesmente não se deve pensar no Estado como um ente que deve evitar a censura, ele deve agir para garantir o pluralismo. E, ao admitir apenas biografias autorizadas,
o Estado brasileiro suprime o pluralismo previsto no artigo 1º, inciso 5 da Constituição Federal, e impõe a visão única e afeta o regime democrático. Nesse sentido, me parece importante pensar que há uma presunção de legitimidade dos atos de publicação das biografias de personalidades de relevante atuação na vida artística, esportiva, cultural, musical e política do país, recaindo o ônus argumentativo para demonstrar a ilegitimidade aos que buscam a proibição da difusão da obra. Todos sabemos dos grandes obstáculos enfrentados pelos biógrafos na produção de suas obras. E eu poderia mencionar o próprio acesso à informação, a não possibilidade, por exemplo, de utilização do habeas data, porque não é uma informação sobre a própria pessoa. Poderia mencionar a Lei de Acesso à Informação, que foi um grande marco no nosso país, mas que, em relação às informações relativas à intimidade da pessoa, protege os dados por até 100 anos, desde que elas não forem de interesse público e geral preponderante, mas a maior dificuldade, sem dúvida, é essa discutida hoje e discutida na ação direta de inconstitucionalidade em questão, que é a previsão do artigo 20 do Código Civil. E como superar essas dificuldades? Me parece que um instrumento bastante importante para a superação dessa dificuldade está na utilização da proporcionalidade. O tempo não me permite expor de forma muito detalhada o caminho da proporcionalidade, mas, passada pela adequação, passado pelo crivo da necessidade, dá para se pensar que o artigo 20 do Código Civil ele não é proporcional, pois não há razão suficiente para intervir de forma tão intensa na liberdade de expressão do indivíduo e do direito à informação da coletividade, para proteger a honra, a vida privada e a imagem e o patrimônio do biografado, em razão da importância que se dá à expressão, à informação e o acesso à cultura. Mesmo porque as pessoas notórias têm a esfera de proteção de sua intimidade e privacidade reduzidas exatamente por serem pessoas públicas. E aqui há uma questão importante, ao meu ver, que é uma certa confusão que muitas vezes se faz entre as expressões de inviolabilidade e indisponibilidade. A Constituição brasileira fala no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. E usa também essa expressão sobre a inviolabilidade quando fala da intimidade, da honra, da vida privada. No entanto, muitos juristas entendem que essa expressão inviolabilidade poderia significar indisponibilidade. E, a meu ver, a ideia não é essa. Não é? A ideia de inviolabilidade se reporta a terceiros e não significa indisponibilidade. Ou seja, não há como característica básica dos direitos fundamentais, a meu ver, a indisponibilidade e a irrenunciabilidade. Ou seja, é da própria essência dos direitos fundamentais a possibilidade de disposição, de não exercício e de renúncia. E eu poderia citar uma série de situações em que isso se dá. Por exemplo, quando uma pessoa trabalha num local insalubre e recebe um adicional de insalubridade, há uma renúncia, em certo sentido, à sua saúde. Se uma pessoa ingressa na magistratura, ao se tornar juiz, ela renuncia ao exercício de outras profissões que não a de magistratura e a de outra de magistério. Um militar que, ao assumir a carreira militar, ele renuncia ao direito à sindicalização e à greve. E poderíamos pensar os exemplos mais prosaicos. O lutador de boxe renuncia à sua integridade física, em algum sentido. Os participantes de reality shows renunciam, em algum sentido, à sua intimidade e à sua vida privada. E as pessoas notórias, as pessoas públicas, também, em algum sentido, têm a sua esfera de proteção de intimidade e vida privada reduzidas exatamente por serem pessoas públicas. E o Estado não pode impedir isso. Né? Pensar o contrário seria transformar o direito num dever, um dever de intimidade e o dever de privacidade. E a Constituição não fala num dever de privacidade, não fala num dever de intimidade, fala num direito de privacidade que a pessoa pode, em algum sentido, dispor. Aliás, se o Estado pudesse
proibir essa disposição, os direitos fundamentais, essa disposição dos direitos fundamentais, isso revelaria uma atitude paternalista. E o paternalismo é irmão do despotismo. O Estado, portanto, não pode impedir que as pessoas exponham a sua intimidade, a sua vida privada, e isso tem uma consequência, que é uma redução da proteção dessa esfera. E aí encerro mencionando rapidamente que, a meu ver, há no Brasil uma certa continuidade descontínua, se é que eu posso dizer assim, houve uma ruptura importantíssima no marco constitucional brasileiro em 1988, que trouxe os direitos fundamentais para as questões mais importantes da vida brasileira. No entanto, há uma certa continuidade fática, não é? A censura, em certo sentido, continua, não é? Se a gente pensar que, durante o regime militar, o Poder Executivo, como uma política de Estado, praticava a censura. Hoje em dia, isso se dá de forma pontual em decisões judiciais. Por isso, uma continuidade descontínua. Se há uma continuidade na restrição à liberdade de expressão, naquela ocasião, era uma política de Estado praticada pelo Executivo. Agora, não é realmente uma política de Estado, mas sim algo pontual que se nota pelo Poder Judiciário. No entanto, essas restrições têm sido feitas muito pelos tribunais, outros que não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem um marco muito forte de defesa da liberdade, e isso também mostra uma certa descontinuidade. Se os juízes de primeira instância ou de tribunais estaduais têm determinado restrições à liberdade de expressão, essa não é a prática que tem se visto no Supremo Tribunal Federal. E, no ponto de vista legislativo, também temos essa descontinuidade. Se o Código Civil exige a liberdade, exige autorização para a publicação de biografias, a Lei de Acesso à Informação, agora recentemente, vem dar uma força bastante grande à possibilidade de se acessar informações importantes para a vida brasileira. Portanto, estamos aqui, né, diante de uma questão que tenho para mim que o Supremo deveria entender na esteira do que vem decidindo nos seus últimos momentos sobre liberdade de expressão, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade proposta. Muito obrigado. Doutor Roberto Dias, antes de agradecer a Vossa Excelência pela participação, eu queria fazer só uma pergunta, se a Associação Brasileira puder responder, já que Vossa Excelência fala em nome dela, porque Vossa Excelência fez referência aos reality shows e, portanto, que a pessoa abre mão da sua privacidade. Naquele caso, como em outros casos citados por Vossa Excelência, é expresso. Sim. Porque a Constituição não obriga ninguém a não se exibir ou a se mostrar e dá o direito à intimidade. Eu só queria saber, para perfeito esclarecimento, porque os dados aqui serão utilizados pelos ministros para o seu julgamento. Alguma diferença entre a condição, por exemplo, minha, de, como juíza, ter realmente renunciado a uma parte significativa da minha intimidade e aquele que expressamente faz isso, e aquele que não sabe que faz isso e se torna uma pessoa pública, por exemplo, nas artes e diversões? Para a associação, a interpretação da Constituição seria diferente? Sem dúvida, ministra, o que eu noto é que, efetivamente, há hipóteses em que a renúncia ou a disposição se dá de forma expressa, o consentimento se dá de forma expressa. Em outras ocasiões, isso se dá de forma implícita. Eu abordei nesse ponto uma questão específica, que é a possibilidade, então, dessas pessoas, por exemplo, um cantor, um político, etc., não é? Ao se lançar nessa carreira, efetivamente se expõe de modo diferente de qualquer outro. E, em certo sentido, renuncia ou dispõe da sua intimidade e vida privada, não da forma expressa como acontece naquelas outras ocasiões, mas se dá uma disposição em algum sentido. E, mesmo nas hipóteses em que isso não se dá, sendo uma pessoa que tem relevância para a historiografia brasileira, isso poderia não se encaixar na hipótese de renúncia a esses direitos fundamentais, mas se encaixaria na importância de
acesso à informação e à cultura brasileira, independentemente da renúncia ou não. Ou seja, são dois fatos, são dois blocos que me parecem distintos. Um, da efetiva renúncia, e aí explícita ou implicitamente, e a outra hipótese que, independentemente dessa renúncia implícita ou explícita, a própria história da pessoa é relevante para a formação democrática do país. Tá bem. Muito obrigada. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e, mais ainda, do esclarecimento sobre o ponto que tinha sido abordado. Foi um prazer, ministra. Eu convido agora o doutor Alaô Barbosa dos Santos, que tem a palavra, e pela União Brasileira de Escritores. Doutora Alaô, Vossa Excelência também terá até 15 minutos para fazer a sua exposição e está com a palavra. Muito obrigado, senhora ministra-presidente desta audiência. Me dirijo a Vossa Excelência, a todos os integrantes da mesa, referindo-me especialmente ao meu velho colega da UNB, doutor Odin, aos colegas expositores, minha mulher e meus filhos. Minha tese é muito simples. É a de que, nos artigos 20 e 21 do Código Civil, não existe e não poderia jamais existir, sob pena de torná-los manifestamente inconstitucionais e, portanto, insusceptíveis de aplicação e susceptíveis de declaração em qualquer instância da sua inconstitucionalidade e de sujeição a serem extirpados da ordem jurídica por ato do Senado após declaração do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não existe, nesses artigos, referência alguma ao gênero livro e à espécie biografia, e que, nessa matéria, as únicas normas jurídicas aplicáveis são as da Constituição Federal, os incisos 9º e 10 do artigo 5º. Ao Supremo Tribunal Federal bastará, pois, para cumprir sua função e missão de zelar a conformidade da nossa ordem jurídica à nossa Carta Magna, declarar, no julgamento do presente caso, esta verdade simples que acabo de enunciar, e que é a mesma em que se funda a presente ação de declaração de inconstitucionalidade. Sim, pois esta declaração de inconstitucionalidade investe, conforme se declara com muita clareza na respectiva petição inicial, subscrita pelo ilustre e causídico Gustavo Binebonge, contra a errônea interpretação que vem sendo dada como fundamento de ações judiciais proibitivas de biografias aos artigos 20 e 21 do Código Civil, e não contra os respectivos textos ou conteúdos, os quais não se referem, repito, a livro e a biografia. Isto significa que, contrário senso, esta ação de inconstitucionalidade teria pedido a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil se neles houvesse alguma referência
a livro ou a biografia. Por não haver tal referência, pediu a declaração de inconstitucionalidade da interpretação e tentativa de aplicação que alguns profissionais do mundo do direito têm dado a esses artigos ao intentarem, os advogados, e ao processá-las, os juízes, ações judiciais proibitivas de biografias. Tais ações, subversoras de toda a racionalidade jurídica, não teriam prosperado por algum tempo, como prosperaram, se não por causa do erro grave de não terem sido liminarmente rejeitadas pelos juízes que as instauraram, apesar da manifesta inépcia da petição inicial. Inépcia que fulmina toda petição fundada em pretensão juridicamente impossível, e requerer contra a Constituição é impossível. Esse erro judicial, reiterado por várias vezes, conduziu ao equívoco intelectual primário de se pensar que os artigos 20 e 21 do Código Civil impõem a necessidade de autorização para a publicação de biografias e a consequente possibilidade de se proibir, por via judicial, biografia não autorizada. Criou-se assim, artificialmente, no Brasil, uma categoria nova e imaginária de livro, a da biografia não autorizada. Deve-se notar que os artigos 20 e 21 do Código Civil, e não só eles, apesar de invocados com frequência, são quase sempre, contudo, bastante escamoteados na literalidade dos respectivos textos. Muita gente discute as leis sem o cuidado prévio de lê-las. Mesmo os textos da Constituição Federal são vítimas desse comportamento que deve ser qualificado, no mínimo, de imprudente. Somente um extremo esforço de interpretação imaginativa consegue supor nos textos dos artigos 20 e 21 do Código Civil a existência da palavra livro ou da palavra biografia. Há mais de 5 anos, em 2008, com o título Dois Temas Importantes, Biografias Não Autorizadas e Limites de Citações de Livros, publiquei na Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, edição de março de 2009, essa transparente verdade que se constata mediante a simples leitura daqueles textos. Interpretação imaginativa, convém esclarecer, é uma modalidade de interpretação jurídica ainda não classificada pelos juristas, e que eu proponho agora, a fim de ser incorporada à nomenclatura das várias modalidades de interpretação existentes até hoje praticadas, e que consiste em interpretar, imaginando-se para o texto da lei, a existência de palavras nele não existentes. Uma espécie de fenômeno chamado ablepsia, como bem notou o ilustre advogado paulista Manuel Alceu Afonso Ferreira, em recente e lúcido artigo sobre esta matéria. Repita-se, nenhum esforço de interpretação consegue incluir, mesmo na locução, divulgação de escritos, a única que, claro que com máxima desonestidade intelectual, se poderia indicar no texto do artigo 20 como passível de dúvida, e em todo o artigo 21, os conceitos e fenômenos, biografia e livro. Chegou a hora de se denunciar essa espécie de mágica verbal,
perpetrada contra claríssimos direitos consagrados na Constituição Federal. Sim, as ações de proibições de biografias têm sido lamentáveis e desastrosas proezas contra a Constituição Federal. Relembremos a Constituição, artigo 5º, inciso 9º. É livre a expressão de atividade intelectual, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Direito fundamental. Cláusula pétrea. Expressão de um princípio fundamental, declarado em diversos documentos de direitos internacionais. Conquistas essenciais e irrenunciáveis da humanidade. Útil ressaltar, embora desnecessário, que o texto do inciso 9º do artigo 5º da Constituição não contém nenhuma ressalva ao seu império. Não diz, por exemplo, a menos que, salvo se. Nada disso ou semelhante a isso. A norma se enuncia completa. Não há, pois, como abrandá-la ou temperá-la na força da sua linguagem imperativa. Mas esta norma é reafirmada e com forte ênfase na mesma Constituição, mais adiante, no artigo 220. Portanto, a conclusão que se impõe é proibido no Brasil proibir livros e não se admitem censura e licença prévia. O inciso 9º do artigo 5º e o artigo 220 se completam no inciso 10, com grave e justa sanção. São invioláveis a vida, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A sanção contida no inciso 10 é o direito à indenização do dano material ou moral decorrente da sua eventual violação. Não há, pois, conflito entre o inciso 9º e o inciso 10. E se algum possível conflito fosse possível de ser imaginado, prevaleceria o inciso 9º por causa da interpretação teleológica da nossa Constituição. A nossa Constituição, interpretada teleologicamente, é uma Constituição, acima de tudo e antes de tudo, libertária. Mas os incisos 9º e 10 da nossa Constituição se harmonizam entre si. Se postas em confronto em suas normas, prepondera aquela que mais se harmonize com o espírito da Constituição, com a unidade do seu conteúdo teleológico e com seus fundamentos. A questão jurídica artificialmente criada com base nos artigos 20 e 21 do Código Civil pode, pois, ser resumida na afirmação de que uma questão sem objeto, em face do império das normas claras e incontornáveis da Constituição Federal. Deixo aqui de transcrever, de citar os textos internacionais a respeito. Diria apenas para concluir que a nossa jurisprudência a respeito desta matéria é quase nenhuma. Começou a nascer, talvez, no dia 5 de agosto último, com a sentença prolatada pelo juiz de direito Maurício Magnus, no processo da ação ordinária de número 2008-001-177-396-5, da 24ª Vara Civil da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, e que constitui uma decisão inédita, inaugural e extremamente importante para a constituição progressiva da nossa jurisprudência. Excelência, eu peço a palavra, pelo amor. Eu darei a palavra assim que ele terminar, eu darei 1 minuto para Vossa Excelência.
Gostaria de me referir, finalmente, à notícia de que um projeto de lei na Câmara dos Deputados, do ilustre deputado Newton Lima, propõe uma alteração ao artigo 20 do Código Civil. Hoje já se tornou bastante claro para mim que constitui uma certa ingenuidade legislativa querer explicitar um direito que na Constituição Federal é bastante claro. Por isso, se antes cheguei a pensar que, embora não necessário, seria útil emendar o artigo 20 do Código Civil, hoje em dia penso ser tal providência simplesmente desnecessária. Mas, quanto ao projeto do ilustre e respeitável deputado Newton Lima, há um fato novo recentíssimo, uma informação dada por ele num programa de televisão ao jornalista Luiz Nassif na semana passada. Ele informou que há um acordo entre líderes na Câmara dos Deputados para se adotar uma solução legislativa em que se criaria um tribunal especial, um tribunal judicial especial com rito processual sumário para julgar as biografias acusadas de ferir direitos da personalidade. Esse tribunal Doutora Laor, o tempo de Vossa Excelência se esgotou. Peço que conclua, por favor. Esse tribunal teria, vou concluir, Excelência, muito obrigado, decidir sobre quais os trechos ofensivos que devem ser extirpados na obra, caso não seja ela no seu todo proibida. Não sei se entendi bem esta informação, espero não tê-la entendido bem, mas gostaria de antecipar que, caso esta emenda venha a ser aprovada, o Supremo Tribunal Federal terá novamente um desafio pela frente, porque terá de se pronunciar contra a criação no Brasil, 200 anos depois de abolida em Portugal, de um tribunal da Inquisição. Pois não, eu agradeço a Vossa Excelência. Eu vou continuar a ordem dos trabalhos, na sequência eu vou dar a palavra ao senhor, a Vossa Excelência. Eu convido agora o professor José Murilo de Carvalho para fazer a apresentação. Professor Murilo, Vossa Excelência tem até 15 minutos para fazer a sua manifestação e está com a palavra. Muito obrigado. Agradeço à senhora ministra relatora, Carmen Lúcia, de quem me sinto honrado de ser conterrâneo, de ter nascido na mesma terra que proclamou a liberdade, embora tardia. Agradeço-lhe a oportunidade que me concedeu de expor nesta audiência pública minha opinião sobre um tema que, muito além de interesses individuais e de grupos, diz respeito aos fundamentos de nossa República. Falarei como biógrafo, como historiador e como cidadão brasileiro, com pequena incursão leiga no terreno jurídico. Na primeira condição, registro a experiência de ter escrito a biografia de Dom Pedro II. A obra foi encomendada pela editora Companhia das Letras. Tive liberdade total de pesquisar e escrever. Toquei em temas delicados, que diziam respeito à vida privada do imperador e à sua imagem pública. Embora membros da família imperial, herdeiros de Dom Pedro, tivessem conhecimento do conteúdo da obra, em nenhum momento foi por eles ameaçado, questionado, instado a fazer modificações, ou mesmo processado, nem antes nem depois da publicação. O imperador certamente teria aprovado a postura de seus descendentes. Nunca chefe de Estado entre nós foi mais claro e intransigente na defesa da liberdade de expressão. Ficou célebre sua resposta aos que lhe cobravam reação diante das críticas, às vezes virulentas e pessoais, que lhe faziam. Disse ele, quem controla a imprensa é a própria imprensa. Percorrendo a lista dos que hoje defendem a censura prévia para biografias, não posso deixar de verificar que não se fazem mais reis como antigamente. Falando como historiador, lembro que a biografia constitui parte do campo mais amplo da historiografia, ou seja, da escrita da história. Mais ainda, a história não pode ser escrita sem a biografia, isto é, sem atenção à vida daqueles que ajudam a construí-la. Já se foram os tempos em que, por influência do estruturalismo,
A história era vista como produto de fatores externos aos indivíduos, como a geografia, o clima, a raça, as forças produtivas, as classes sociais. Nessa visão, indivíduos, seres humanos, pouco ou nada contavam, eram joguetes de forças sobre as quais não tinham controle. Biografias eram desprezadas ou vistas como mero objeto de curiosidade. Hoje, no entanto, o estudo de protagonistas da história e mesmo, a cada vez mais, de simples cidadãos, voltou a ser instrumento indispensável ao conhecimento de uma época histórica, em suas dimensões política, social e cultural. História e biografia passaram a depender dos mesmos requisitos para serem confiáveis. São eles: liberdade de acesso às fontes, liberdade de interpretação e liberdade de escrita. Qualquer produto biográfico ou historiográfico que não se baseie nesses requisitos carece de credibilidade. Submeter à escrita de biografias ou de histórias sobre pessoas à censura prévia, como faz o Código Civil nos seus artigos 20 e 21, elimina a possibilidade da produção de obras confiáveis. O leitor e o cidadão só terão acesso a versões autorizadas e serão vítimas de uma fraude de que não podem defender-se. Estarão em pior situação do que o consumidor, que é protegido pela lei quando vítima da venda de produto defeituoso. Em última instância, e sem fazer ilações despropositadas, a censura prévia de biografias, por extensão da escrita da história, priva o leitor e o cidadão de acesso ao conhecimento de suas próprias sociedades. Se algo constitui patrimônio público, cuja defesa trata o artigo 129 da Constituição, em seu inciso 3, este é o conhecimento da própria cultura. A propósito de biografia, lembrei Dom Pedro II e sua defesa intransigente da liberdade de imprensa. Ao falar de historiografia, me vem à mente o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda. Sua obra é exemplo de competência e seriedade, baseada que foi na busca de fontes, na criatividade interpretativa e na condenação de qualquer restrição à liberdade de expressão. Em 69, pediu aposentadoria em protesto contra a aposentadoria forçada de seus colegas da USP. Não tenho dúvidas quanto à posição que tomaria ele diante da censura prévia das biografias, e imagino sua decepção ao ler a lista dos que a defendem. Arrisco-me rapidamente no campo jurídico, que não é minha especialidade, mas sobre o qual, enquanto alguma lei não exigir o nihil obstat de especialistas diplomados, ainda posso falar como cidadão. Ao ler os incisos 4 e 9 do artigo 5º da Constituição, vejo garantida restrições à liberdade de manifestação de pensamento e expressão da atividade intelectual, aspas, independentemente de censura ou licença, aspas. Leio também no inciso 9 a defesa da inviolabilidade da lei privada, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. A liberdade garantida nos incisos 4 e 9 pode ensejar a violação mencionada no inciso 10, sem dúvida alguma. Segue-se daí que há conflito ou incompatibilidade entre esses dispositivos constitucionais. Em meu pobre entendimento, de modo algum, uma vez que a Constituição garante aos que se julguem ofendidos o direito de resposta e de indenização, e o Código Penal contempla penas severas para a calúnia, difamação e injúria. Feita a ofensa, com base na liberdade de manifestação de pensamento, sem censura ou licença, segue-se o direito de resposta e indenização por dano material ou moral. Ouso expressar essa opinião, porque, salvo engano, ela se assemelha à do ex-ministro desta Corte, Carlos Aires Brito, expressa em artigo publicado no jornal O Globo, de 13 do corrente. Se me falta autoridade, ela a ele sobra. Além da inconstitucionalidade, a defesa da censura prévia por parte das chamadas pessoas públicas é, no mínimo, incoerente. Essas pessoas são públicas porque optaram por uma vida pública, na política, nas artes, nos esportes, na mídia, nas redes sociais. Elas vivem, e muito bem, inclusive financeiramente, do apoio do público, dos eleitores, dos leitores, dos seguidores, dos espectadores, dos consumidores. Ora, viver do público, cortejando o público e, ao mesmo tempo, privar o público da liberdade de se manifestar sobre elas, inclusive sobre suas vidas privadas, servir-se do público e não querer servir o público, constitui, sem dúvida, grande incoerência, além de revelar uma visão tosca da posição que ocupa na sociedade. Esta visão amesquinha o próprio papel social que artistas representam e como parte integrante da cultura nacional, como bem esclareceu aqui a escritora Ana Maria Machado. Finalmente, agora falando como cidadão, levada às últimas consequências,
A censura prévia admitida no Código Civil pode tornar inviável a publicação de qualquer notícia ou opinião que possam ser interpretadas como ofensivas à honra e à imagem de qualquer um que assim o julgar. Já existe mesmo entre jornalistas e editores a tendência à prática da autocensura, com o objetivo de evitar processos por parte dos que se considerarem ofendidos. Cria-se com isso uma casta privilegiada de intocáveis, para a qual não há lugar na República. Podemos estar diante de um ovo de serpente, isto é, podemos estar caminhando pela censura prévia e pela autocensura para o atropelamento da liberdade de expressão, para a eliminação do contraditório e do choque de ideias, que são as bases da existência de uma república democrática. Para destruir esse ovo e preservar a república, os cidadãos esperam que este Supremo Tribunal declare inconstitucionais os artigos 20 e 21 da Lei 10.406, de 10 de 1 de 2002. É o que eu tinha a dizer. Reitero o agradecimento à senhora ministra relatora pela oportunidade que me foi dada e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço ao professor José Murilo de Carvalho e convido o doutor Léo Voltslavski a fazer uso da palavra, falando pela Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão. Doutor Léo, o senhor também terá até 15 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Obrigado. Agradeço, cumprimento a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber e o subprocurador-geral de Justiça também, e agradeço a oportunidade de deferir nessa audiência pública a presença da Associação Brasileira de Produtores Independentes de TV. O motivo pelo qual a Associação Brasileira de Produtores Independentes de TV fez questão de se manifestar, né, nesta ação é que há alguns anos existe um desconforto entre os produtores audiovisuais que vem expondo de forma pública na imprensa e também judicialmente algumas ações as situações pelas quais eles estão passando. Como vocês sabem, a produção audiovisual é muito baseada no caso em discussão nas biografias, sofre uma série de obstáculos. A produção audiovisual de biografias, audiovisual de biografias e de documentários não pode prescindir da obtenção de autorização não só dos biografados, como de uma série de personagens secundários ou às vezes só que são mencionados nas obras audiovisuais que, de certa forma, podem até suspender ou barrar os projetos de produção audiovisual. Existem exemplos práticos de obras que foram, projetos de obras audiovisuais que foram abortados no seu nascedouro, porque ou o biografado ou os herdeiros foram contrários à produção. Existem casos em que obras já em fase de produção tiveram que ser retalhadas para se retirar trechos em que havia menção a fatos, ou a pessoas, ou a personagens secundários que também não autorizaram a utilização da imagem. E houve também fatos mais graves em que, após a produção da obra audiovisual, ou seja, após anos de trabalho, anos de investimento, a obra foi suspensa até judicialmente. Para se ter uma ideia, eu cito dois exemplos que foram veiculados agora na imprensa recentemente. Nesse momento está sendo filmada um filme biográfico sobre o Pelé, sobre a juventude do Pelé. Na produção, na pré-produção,
foi impossível de se obter a autorização de todos os personagens que participaram dos anos iniciais da vida pessoal e da carreira do Pelé. O que aconteceu, então, para que haja segurança jurídica na filmagem desse filme, na publicação e distribuição do filme? Alguns personagens tiveram que ser cortados do filme. Ou seja, são pessoas que podem até ser relevantes na biografia do Pelé, mas que não participarão, não constarão da história que vai ser contada. Outro fato que é até mais grave, também veiculado na imprensa recentemente, é o caso da obra que conta a história de Guimarães Rosa, mais precisamente na passagem de Guimarães Rosa na Embaixada da Alemanha, ocasião em que ele ajudou diversos judeus a fugirem da ameaça nazista. Essa obra foi proibida, não foi proibida judicialmente, mas a manifestação de duas herdeiras, no sentido de que não vão autorizar a exibição da obra, porque essa passagem da vida de Guimarães Rosa se deu com a segunda esposa dele, ou seja, elas não vão autorizar porque querem que essa passagem seja excluída da biografia de Guimarães Rosa. São essas questões que a produção audiovisual sofre, e daí a discussão sobre a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 foi a oportunidade perfeita para que se discuta todas essas questões que têm afligido a classe dos produtores audiovisuais. Existe também uma demanda muito grande atualmente para a produção audiovisual televisiva, isso resultado da lei da TV por assinatura, mas existe, por outro lado, uma grande dificuldade de se completar, de se cumprir a cota de produção nacional. Atualmente, mais das vezes, a produção nacional tem se limitado a reality shows, já citados aqui, programas de variedade ou ficção. O conteúdo biográfico ou o conteúdo de documentário tem sido muito ameaçado, e a produção televisiva que não conta com orçamentos mais expressivos praticamente se vê completamente esvaziada para esse tipo de conteúdo. Bom, em relação ao objeto da presente ADIM, eu vou, lógico, acho que não é necessário repetir o que já foi dito pelos outros expositores aqui, mas eu concordo com o Dr. Odin quando ele diz que a declaração de inconstitucionalidade do modo como foi posto na petição inicial diz respeito apenas à possibilidade da licença prévia ou censura prévia ou não. Não significa que a inconstitucionalidade oficializará a desnecessidade da autorização. Na visão, o que vai acontecer é que a questão vai ser, de novo, elevada a um patamar constitucional de discussão, de sopesamento dos princípios das garantias constitucionais do direito de imagem e do direito de livre expressão e acesso à informação. Daí a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 são claras porque antecipam essa discussão, tiram do nível constitucional e já declaram de antemão que, em casos de uso de imagem, para escritos, enfim, escritos e outras formas de utilização, não haverá essa ponderação dos princípios constitucionais. Já está de antemão determinado que prevalecerá o direito individual da imagem em relação ao direito à livre expressão e
acesso à informação. Aí, a questão que se impõe a partir disso é que, se a discussão voltar ao nível constitucional, o entendimento terá que ser feito jurisprudencialmente. Atualmente, 3 tipos de situações são mais comuns discutidas no judiciário. O uso de dados privados e imagem de pessoas para fins informativos, ou seja, pela imprensa. Nesse caso, a jurisprudência tem sido totalmente favorável à livre expressão, já se posicionando firmemente. E a segunda situação é em relação à publicidade, uso da imagem para fins publicitários. Também a jurisprudência tem se colocado firmemente contrária, ou seja, nesse caso prevalece o direito individual de proteção à imagem. E o terceiro caso são os que se referem a filmes e livros biográficos. Existe decisões nos tribunais de justiça dos estados para todos os lados, ou seja, a situação tem sido analisada caso a caso e não tem havido uma harmonização da jurisprudência. Essa questão vai ser problemática, por quê? Porque para a produção audiovisual e mesmo para a produção de biografias, a incerteza, a insegurança jurídica que existe a insegurança jurídica que existe na indefinição do resultado de uma demanda, ou seja, se no caso concreto pode ou não pode haver utilização de dados privados, de uso da imagem das pessoas, certamente reprimirá e desestimulará projetos que possam nascer pela simples indefinição e risco de perda de investimento e tempo de trabalho. E em relação a DIN, a mera declaração de inconstitucionalidade obrigará que o próprio Supremo Tribunal Federal se posicione de forma um pouco mais detalhada do que tem sido feito até o momento. Se a análise for recair sobre o caso concreto, ou seja, sobre cada uma das ações que tenderá a ser objeto de recurso extraordinário, a gente pode ter o obstáculo da súmula 279, que não analisa, né, provas e fatos que não tenham repercussão geral. Ou seja, a situação continuará em aberto. Eu peço, Vênia, para ler um trecho do agravo regimental, agravo em recurso especial, número 73392, que tem sido um paradigma das últimas decisões que versam sobre o tema, em que o relator, ministro Gilmar Mendes, reputa que não há repercussão geral casos que versam sobre direitos de imagem. Ele assim define: entendo que a discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal o reexame e a revalorização do conjunto fático probatório dos autos, já apreciado pelas instâncias ordinárias. A conclusão, ao que me parece, há de ser a mesma tanto na generalidade dos casos de responsabilidade civil por danos morais, quanto naqueles em que se discute direito à imagem das pessoas públicas, exemplo, graça, artistas, jornalistas, agentes públicos, políticos em geral, em conflito com o livre direito da crítica e a liberdade de expressão.
Ou seja, ao mesmo tempo que a discussão vou retornar a nível constitucional, vai esbarrar na questão do caso concreto, da repercussão geral e da reanálise de provas. Então, a oportunidade desta DIN é justamente que a decisão da DIN não só declare a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, como também verse sobre hipóteses que fazem parte do cotidiano das pessoas que estão aqui expondo os problemas, para que sejam parâmetros e delineiem a conduta de tribunais inferiores. É isso que eu tenho a expor. Muito obrigada ao doutor Léo pela sua participação.